Sejam muito bem-vindos para mais um encontro nessa sala de leitura, encontro diário, às 5h57 da manhã. Estamos em um plano de leitura bíblica, onde diariamente nos reunimos. Normalmente nos reunimos pelo YouTube para essa leitura da Bíblia, mas estou passando por um problema aqui com a internet e uma troca de provedor, já que um provedor não resolveu a situação, né? Não deu jeito mesmo, então nós estamos trocando de provedor. Então nós vamos voltar a transmitir através do YouTube essa leitura da Bíblia, só provavelmente a partir de sábado, tá? Na sexta-feira está marcado para que o técnico venha aqui e faça uma nova instalação. Nós mudamos de provedor, então está marcado para sexta-feira. Provavelmente então a gente volta a transmitir pelo YouTube no sábado. Mas até lá, a gente vai se encontrando aqui pelo Instagram mesmo, e assim que possível eu disponibilizo a gravação dessa leitura da Bíblia no canal do YouTube. Você que está chegando aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Bom dia para o seu Lúcio de São José do Rio Preto. Coloca aí de onde você está nos acompanhando. Coloque aí, deixa o seu bom dia e de onde você está nos acompanhando. Bom dia, Carlos. Deus abençoe. Também de São José do Rio Preto, né? Um abraço, meu amigo. Reginaldo aqui de Aracaju, Patrícia de São Paulo, Fátima Souza, bom dia. Quem mais? Cleusa. Coloque aí a de Goianésia, Goiás. Ei, estado do Goiás, quero conhecer. É um estado que eu nunca fui. Goiás, já fui em alguns do Brasil, mas Goiás preciso conhecer. Bom, vamos em frente com a nossa leitura. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 25. Vamos entrar na terceira fala de Bildade. Nós estamos lendo e comentando o livro de Jó, tá? Para você que não sabe, para você que está aqui acompanhando pelo Instagram, essa leitura da Bíblia, ela acontece todos os dias pelo YouTube. É uma leitura guiada e comentada. Por que guiada? É um plano bíblico anual, então eu estou guiando essa leitura. Começamos no Novo Testamento, Marcos, depois voltamos para Mateus, Lucas, assim a gente foi. E eu fui guiando ali os livros de maneira que se encaixe, né, o entendimento. E alguns pontos eu dou uma pausa e comento. Não é um estudo profundo, tá? Não é um estudo profundo, isso levaria mais tempo. E o propósito primeiro e principal é ler a Bíblia toda. A gente precisa primeiro de um conhecimento panorâmico, de ponta a ponta. Depois que a gente conhece a ideia de Deus, o pensamento de Deus, o agir, o trabalhar, os modus operandi, né, vamos dizer assim, do Criador, aí a gente vai se aprofundando paralelamente, através de lives complementares, através da plataforma Renovação da Mente. Então, eu gosto de deixar claro aqui que é uma leitura guiada e comentada. Então, alguns comentários a gente faz, tá bom? Então, vamos seguir a partir do capítulo 25. Fazer a nossa oração e a gente segue. Graças a Deus. Senhor amado e querido, rendemos graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, as suas misericórdias duram para sempre, como diz a tua palavra. E nessa manhã, nós acessamos a tua misericórdia. Se acordamos, se estamos aqui, vivos, respirando, com tudo bem, é sinal que mais um dia o Senhor nos permitiu acessar essa misericórdia. Sem ela, nós nem estaríamos aqui. Obrigado, Jesus, pela tua graça que nos alcançou, que nos revelou o teu caminho, a salvação. E aqui estamos para ler mais uma vez a tua palavra, entender, aprender princípios. Então fale conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar então a nossa leitura. Jó capítulo 25. A terceira fala de Bildade. Olha, por enquanto ainda está acontecendo aqui um diálogo entre Jó e seus amigos. Eu creio que a partir de amanhã, deixa eu ver. Amanhã é a defesa final de Jó.
talvez sábado ou domingo já comece aqui Deus falar com Jó. Então, por enquanto, Jó está falando com seus amigos, os amigos estão respondendo a ele. Mas Deus, ele vai aparecer a Jó através de um redemoinho. Deus vai aparecer a Jó e você vai ver, aí a coisa vai ficar mais profunda e mais interessante ainda. Então, por enquanto, lembre-se, tá? Tudo que você ouvir aqui não é blasfêmia, não é que Jó está reclamando com Deus, né? Jó está expondo os seus pensamentos, o que ele já ouviu falar de Deus, mas ele ainda não conhecia Deus através de experiências, né? Então, entenda o que está acontecendo até aqui. Bom, a terceira fala de Bildade. Pela terceira vez, Bildade vai dirigir a palavra a Jó, em meio à situação que ele estava vivendo. Jó 25. O título diz: pode ser justo? Pode o homem ser justo diante de Deus? Então, Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Então, enquanto Jó em um certo momento se exaltou, nós lemos ontem, falando, né, que ele vinha levando uma vida justa, correta diante de Deus e tal, apesar de reconhecer as suas misérias e os seus pecados, Jó também sabia da sua vida íntegra, ele foi considerado pelo próprio Deus um homem íntegro, justo, reto. Então, por um momento, Jó, ressaltou as suas qualidades. E aí vem o amigo Bildade e põe ele no lugar dele. Fala: ô Jó, a Deus pertence o domínio, a Deus pertence o poder. Ele faz reinar as estrelas no céu. Será que você consegue contar o exército de Deus? Como pode um mortal ser justo diante de Deus? Aquele que nasceu de mulher. Nasceu de mulher significa dizer, nasceu do pecado, né? A humanidade caída, descendentes de Adão, de Eva. Como pode? Então, o amigo está colocando Jó no lugar dele, né? No lugar de humano, de ser humano. A gente precisa reconhecer sempre, né, as nossas misérias. E aí Jó critica a Bildade. Olha aqui que Jó responde. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Né? Dá uma exclamada, né? Muito bem. Contém ironia, né, essa frase de Jó. Como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Né? Contém ironia aqui as frases de Jó. Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar a plenitude do verdadeiro conhecimento? Como a ajuda de quem você profere, com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito de que fala em você? Então, isso aqui é aquele diálogo, né? Talvez você já passou por isso, sabe? Quando você conversa com alguém que está colhendo o fruto das suas ações, está passando por um momento de provações, de dificuldade, e tudo que você fala para a pessoa nada dá jeito, sabe? É aquela pessoa que está inconsolada, inconsolável. Você quer falar de Deus para ela, já não dá crédito, não acredita, transfere culpa, acha que é culpa de Deus, porque Deus não reconhece que os seus erros o colocaram naquela rota, né? Ela fez escolhas erradas no que diz respeito à vida econômica e hoje está passando por aperto financeiro, se envolveu com o que não deveria, pegou dinheiro emprestado com agiota, passou o cartão além dos seus limites, né? Dos seus limites,
não do limite que o cartão te dá, né? Às vezes um cartão de crédito te dá um limite 3, 4, 5 vezes a mais daquilo que você recebe. De alguma forma aprovaram esse crédito, né? Aí a pessoa vai lá e passa o cartão, nem pensa se realmente vai conseguir cumprir aquilo, acha que vai, de repente vem uma situação difícil, um aperto, uma necessidade, algo fora do programado, e ela não trabalhou ali no limite de uma reserva segura e agora está toda enrolada, sangrou o dinheiro da família, comprou aquilo que não era pão, que não era necessário no momento, participou de propostas absurdas, caiu em golpes da fé, né? Que hoje também tem muito disso, né? E aí, quer atribuir a culpa a Deus, sendo que foram escolhas dela. E aí há quem diga assim, mas por que Deus, sendo tão bom, permitiu que eu fizesse tais escolhas, né? Por que Deus permitiu que eu fizesse tais escolhas? Porque Deus não se envolve com isso, nesse momento, nesse ponto. Deus não se envolve com a sua escolha nesse ponto. Se você quer saber o que Deus quer para a sua vida, se você quer saber qual é a escolha de Deus para a sua vida, você tem que conhecer a palavra, aí você não cai em golpes. Você conhece a palavra, você sabe, não, peraí, isso não é da vontade de Deus, não é isso que Deus quer para a minha vida. Então você não cai nisso, né? Enfim, há uma necessidade de conhecimento da palavra. Por isso que nós estamos nesse propósito, nesse projeto de ler a Bíblia toda. Então, muitas pessoas acabam se enrolando e chegam nesse ponto aqui, ó, no ponto que está Jó. No caso de Jó, é claro, Deus permitiu que ele passasse por essa situação, por uma aprovação de fé, por uma questão de plano, né, de trajetória, né, fazia parte do plano de Deus, toda essa situação, para que hoje eu e você tenham acesso e não precisemos passar pelo que Jó passou, né? Mas é claro que também Jó tinha suas misérias. Apesar de ter sido considerado um homem íntegro, reto, justo diante de Deus, ele também tinha um histórico de erros. E um dos amigos dele falou sobre isso, ressaltou isso, né? Elifaz, né? O amigo Elifaz falou para Jó, ô Jó, você está esquecendo de quando você negou o direito da viúva? Você está esquecendo de quando você viu pessoas que estavam sem vestimenta e não acolhiam? Enfim, sai falando, né? Porque Jó era um homem muito poderoso no Oriente, ele tinha muitas terras. E aí o amigo até fala assim, você está esquecendo que nas suas terras as pessoas de menos condições não podiam viver, não tinham acesso. Enquanto você tinha muito, alguns não tinham nada, e você não cedia um espaço para aqueles que estavam sem morar. Enfim, o amigo de Jó foi bem amigo mesmo nessa hora. E Jó revoltado, né, com os seus amigos. Mais uma vez aqui, apresenta para Jó que ninguém é justo diante de Deus, todos somos falhos, errantes e pecadores. Jó não aguenta, né, não suporta isso e questiona Bildade. Bom, aí Bildade continua a sua fala, versículo 5. Lembrando sempre que esse comportamento de Jó está sendo diante dos seus amigos, tá? Quando ele estiver diante de Deus, você vai ver Jó se quebrar todinho e mudar a sua fala. Jó mudará a sua fala e Deus mudará a sua sorte. Versículo 5, capítulo 26, versículo 5. A continuação da fala de Bildade. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada, né? A terra está orbitando sobre o nada, né? Que é o universo. Quem está segurando a terra? Que sabedoria, né? Lá atrás, há milhares de anos atrás, de homens que observavam, né, a criação. Versículo 8. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo
sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Eu tenho falado para você, aguarde, capítulo 40 ou 41, se não me engano, vai dar mais detalhes sobre esse monstro Raabe, né? Esse monstro marinho. Enfim, a gente vai ter mais detalhes lá para frente. Mas aqui está dizendo que Deus despedaça ele. Versículo 13. Pelo seu sopro, o céu se aclarou e a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Aí a resposta de Jó. Nunca abrirei mão da minha integridade, é o título. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Que o meu inimigo seja como o perverso e o que se levanta contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for tirada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará paz no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já ouviram isso. Por que, então, ficam repetindo palavras que não fazem sentido? A porção que Deus dará ao perverso. Jó falando ainda. Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os filhos dele se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso, mas o justo é que vestirá as roupas, e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas, quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não poupa. A ele que procura fugir às pressas da sua mão. Diante da sua queda, as pessoas batem palmas. Ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. Capítulo 28, Elogio da Sabedoria. Os seus olhos veem o que há de precioso. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem a entrada para as minas, longe da habitação dos homens, são esquecidos pelos que passam por cima, e assim, longe de todos, dependurados em cordas, balançam
de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontram safira e a pó que contém ouro. Essa vereda a ave de rapina ignora, e os olhos do falcão nunca viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios da água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Então, Jó aqui está falando da sabedoria, né, dos homens. Homens que naquele tempo, diante de uma montanha, de uma rocha, né, que ninguém nem poderia saber o que estava ali, por exemplo, né, vamos supor que isso aqui é uma montanha, né, uma rocha. Ninguém sabe o que estaria ali dentro, né, o que estaria ali dentro. Aí o homem pega, cava um buraquinho, por exemplo, né, cava um buraco na montanha, faz um túnel e descobre, né, tudo que tem lá dentro. Vou dar o exemplo aqui desse coração. Aí descobre, né? Meu Deus, o que é isso que está aqui no meu coração? Ah, é a foto da Cris. Ó, aí descobre, né, caminhos dentro daquela montanha, né? Por fora não consegue ver nada, mas o homem cava um túnel e tem acesso a tudo que está lá dentro e tira dali os minérios, né? Descobre ouro, descobre prata, descobre diamantes. Um caminho que animal nenhum poderia. O leão, ele cita aqui, o leão, por mais, né, poderoso, feroz, jamais poderia fazer isso, mas o homem faz, né? Jó falando aqui da sabedoria do homem. Versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino. Ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal não pode trocá-la por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o das pérolas. O topázio da Etiópia não se compara a ela. Não se compra a sabedoria, nem com ouro puro. Então, o homem conseguiu fazer todas essas coisas, Jó está dizendo. Mas de onde veio esse entendimento? De onde veio essa sabedoria? Como comprar a sabedoria para tal feito? Ou tais feitos? Não tem como comprar. Não tem. Vem do alto. Vem do alto. Vamos continuar. Versículo 20. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Os mais famosos, né? A morte já tragou. Muitos sábios, a morte já tragou. Versículo 23. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, meu Deus do céu, imagina aí, quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou as leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano, eis que o temor do Senhor é a sabedoria,
E afastar-se do mal é o entendimento. Gente, isso aqui é o princípio para a vida. Isso aqui é a receita, isso aqui é a base, isso aqui é o solo firme para apoiarmos os nossos pés. Então, o homem descobriu o caminho das montanhas, o caminho dos mares, o caminho da luz. Jó está revelando aqui, falando tudo. Mas o homem por si não poderia ter feito nada disso. Deus, conhecedor da sabedoria, manifestou a sabedoria, estabeleceu-a e também examinou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. O que é a sabedoria? Sabedoria é instrução, tá? Então, a pessoa que quer ser instruída nesse caminho que Jó pintou, desenhou, revelou, a pessoa que quer ser instruída nos melhores caminhos, adquirir o que a vida pode dar para ela, ela precisa dessa sabedoria. E o que é essa sabedoria? O temor do Senhor. Ele é a instrução. Temer ao Senhor, conhecer ao Senhor, obedecer ao Senhor é a instrução, é a sabedoria. E afastar-se do mal é o entendimento. O que é entendimento? Entendimento é se apoderar de uma ideia, né? Não adianta eu revelar para você sabedoria se você não tiver entendimento. Entendimento sem sabedoria não é nada. Nada. Entendimento sem sabedoria não é nada. Não adianta eu revelar o caminho, não adianta eu apontar a sabedoria, não adianta eu dar a instrução se a pessoa não tiver entendimento. São duas coisas. Então, a sabedoria é a instrução. O entendimento é se apoderar da ideia. Então, eu venho aqui, por exemplo, hoje 9 da noite a gente tem live. Nós estamos lendo esse livro aqui, tá? 9 horas da noite, nós estamos dando para as pessoas instruções, instruções, nós estamos dando instruções através da leitura desse livro, nós estamos dando instruções através da leitura da Bíblia, eu te dei instrução através desse exemplo, certo? Tô te entregando sabedoria, mas a pessoa sem entendimento, ela não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque entendimento é se apoderar da ideia. Então tem gente que entra por aqui, né, como diz, e sai por aqui. Ela não se apodera da ideia. Então, Jó está dizendo o seguinte: o temor do Senhor é a sabedoria, e se afastar do mal é o entendimento. Então veja, quando eu recebo a instrução de Deus, eu recebo a sabedoria, eu recebo as instruções, porque eu temo a Ele, então como que eu me apodero da ideia para que funcione na minha vida? Eu me afasto do mal. Eu me afasto do mal, me afasto do que é errado, eu ajusto a minha rota, trilho esse caminho. E aí eu adquiro essa sabedoria, essa instrução no temor do Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, debaixo da graça de Deus, dia a dia, na continuidade da vida. Então aqui está um princípio: sabedoria e entendimento. Coloque aqui nos comentários aqui, escreva aí nos comentários: eu preciso de sabedoria e entendimento. Escreva aí, coloque nos comentários: eu preciso de sabedoria e entendimento. A gente está aqui para dividir com vocês, compartilhar com vocês a sabedoria. Minha? Não, o temor do Senhor é a sabedoria. Jó falou aqui: quem pode vender sabedoria? Quem pode dar sabedoria? Como comprar sabedoria? Ninguém. Sabedoria é revelada através das instruções. Então a gente está dando instruções para vocês. Todos os dias, 5h57 da manhã. Segunda, terça, quinta e sexta, 9 da noite. Agora, a Cris vai fazer um intensivão aí de 2 fins de semana. Dois fins de semana, sábado e domingo, entregando os pilares da sabedoria. Você sabia que a sabedoria tem 8 pilares? 8 pilares. Vamos lá. Aqui é a sabedoria, aqui é a instrução, certo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sabedoria tem 8 pilares.
São 8 princípios que sustentam a sabedoria. Então veja bem, ó, aqui está a sabedoria, certo? Presta atenção. Ó, aqui está a sabedoria. A sabedoria ela é apoiada, ela é sustentada em 8 pilares, 8 instruções, 8 princípios que você precisa ter entendimento. Você precisa agarrar essa ideia. Então você vai ter que edificar. Ó, você quer que a sua sabedoria esteja sustentada? Então você vai ter que edificar. Ó, o pilar tal, ela vai falar quais são 8. Está na Bíblia. 8. O pilar tal é um, o pilar tal é outro, o pilar tal é outro. Ó, vamos levantar 8 pilares. 8, ó. 8 pilares. 8. Que vão sustentar a sabedoria. Para que ela, sabe, esteja realmente apoiada, ó. Ó, são 8, ó, 8. Assim, ó. São os 8 pilares da sabedoria. Se faltar um, talvez ela já caia. Ó. É muito forte. É muito interessante. Mas, infelizmente, só 2%. Só 2% que abre a mente para essas coisas. Infelizmente, 98% das pessoas do mundo são alienadas. Tomara que você faça parte dos 2%. E fique atento em todas as instruções que nós estamos nos esforçando para dar a vocês diariamente. Que o Senhor te proteja, te abençoe e te guarde em tempos tão difíceis que temos vivido. Que Ele esteja aí com você, como está conosco. E vamos seguir juntos, tá bom? Um abraço de fé e de força. Então, para quem pode, retorne às 9 horas, onde estaremos dando continuidade à live Desalienados. Tchau, tchau, gente.